Eu comecei a assistir Attack on Titan e Shingeki por volta de 2017 ali, que foi quando eu me reconectei com os animes. Eu fiquei um longo tempo da minha vida sem assistir, depois de ter assistido os primeiros animes da minha vida. E aí em 2017, quando eu terminei de assistir Naruto, eu assisti Shingeki por recomendação de várias pessoas e eu simplesmente me apaixonei. Eu ficava vidrado naquela trama complexa, naqueles personagens carismáticos e naquela tensão o tempo todo, aqueles mistérios. E você acabava um episódio e tinha o cliffhanger e você já ia pro próximo, ia digerindo e devorando aquele anime, e ao mesmo tempo você ficava pensando nele quando você ia dormir, em qualquer coisa que você ia fazer. Eu fiquei vidrado por Shingeki na época. E eu reassisti várias vezes as 3 primeiras temporadas, até que eu criei um canal no YouTube, e aí na época que estava lançando a primeira parte da 4ª temporada. E, bom, eu comecei a fazer alguns reacts da primeira parte. Não tem todos os reacts no YouTube, porque eu não tinha muita experiência ainda, e alguns vídeos caíram e tudo mais. Mas da segunda parte em diante, tudo tem react, tudo eu acompanhei aqui com vocês. Minha reação tá tudo aqui no canal se vocês quiserem assistir. E eu confesso que essa reta final de obra de anime pra mim foi bem agonizante, porque eu não leio mangá e eu sempre via na internet por aí sendo totalmente difamado que o final é muito horrível, que o final é tenebroso, que é uma das piores coisas já escritas. Eu lembro que era tipo nível Game of Thrones, sabe? Tipo, nunca vi tanta gente falando tão mal de um final assim. E aí eu ficava, nossa, por quê? E aí eu recebia algumas coisas fora de contexto que eu não entendia, que eu só fui entender agora. Por exemplo, Eren Pombo. Do nada alguém me falava, Eren Pombo. Só a Ymir sabe. Além de todo o hate de Eren e Mika, o casal de Eren e Mikasa, e várias coisas que comecei a entender, ou pelo menos saber por que existe nesse final. Bom, chegamos na semana de estreia do episódio final e eu passei a semana inteira pensando nisso, que uma das obras da minha vida ia se encerrar e eu já estava completamente desgastado dela, pelo burburinho da internet e também pela divisão em 500 mil partes, e o final ia chegar, inevitavelmente eu ia conhecer aquele final. E aí chegou no dia, ontem, quando saiu o episódio, eu tive a minha própria experiência, assisti e trago aqui pra vocês o que eu achei. É mais um desabafo mesmo, porque eu achei o final bem inacreditável, na verdade. É um desperdício, eu não acho que seja tão ruim quanto as pessoas falam por aí, mas eu acho coisas nele muito ruins e talvez seja por motivos diferentes do que os que você odeia, que você que tá me assistindo. Tem muita coisa que muita gente odiou que eu não achei tão ruim assim, e tem coisas que talvez pessoas não tenham falado que eu achei muito ruim. Então eu tô aqui pra falar nesse vídeo, sem roteiro nenhum, é mais um desabafo mesmo, pra conversar com vocês sobre o que eu achei. Não consegui dormir direito hoje, eu tô com uma olheiras maior do que o normal, porque, mano, eu assisti o episódio e eu ficava assim, sabe, travado, sem vontade de editar, sem vontade de fazer nada, não quis conversar com ninguém, não quis entrar no Discord pra conversar com os moleques do YouTube, não entrei no meu grupo de membros, que inclusive eu tenho um grupo de membros, tá? Assim que eu acabar esse vídeo, eu vou lá conversar com eles, porque eles estão malucos pra conversar comigo. Então se você quiser entrar no grupo de membros e ter acesso a vídeos antecipados, vem aqui embaixo e vira membro também. E deixa eu me apresentar, né? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Miranda, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Multiversando. E bom, no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre esse final de Attack on Titan, que já começa da onde parou o último. E eu devo dizer pra vocês que eu gostei muito mais da primeira metade desse final. Pra mim desanda muito do resto pro final. Tem até inclusive uma parte que eu acho que é o momento ali que eu até falei durante o episódio, que dava pra ter acabado bem ali. Se acabasse ali, eu não acho que o final seria bom. Só que eu acho que os problemas seriam os problemas de vários finais de anime. Por exemplo, ai, foi rushado. Ai, a ação não foi tão épica assim. Ai, sabe, os problemas assim que tem todo final de anime. Todo final de anime é bem criticado. Mas não ia ser complicado, não ia cagar em algumas mensagens que a obra passava com o resto da metade final do episódio. Esse final de Shingeki, ele trabalha ou tenta trabalhar 2 temas. O ciclo de guerra, ciclo de ódio infinito, que sempre vai ter guerra, independente de qualquer coisa. Sempre o humano está destinado a poder e se enfrentar, e ódio e preconceito, e não conseguir se entender. E o ciclo de vida. Nascer, se desenvolver, reproduzir, morrer. Nova vida surge, nasce e vai. E também o livre-arbítrio, apesar de que isso eu acho que é a coisa mais mal trabalhada possível e com uma mensagem muito ruim. Tá, os personagens que se salvam pra mim, que eu gostei muito deles nesse final, é o Levi e a Pieck. A Pieck, ela foi muito mais bem utilizada que eu imaginava que ela poderia ser
nesse final. E o Levi, ele carrega tudo, mano. Ele tá ali todo destroçado, quase um cadeirante de pé, e ele luta com tudo. Tem a cena dele com o Zeke ali, que ele finalmente acaba com o Zeke, e eu achei bem anticlimático, eu acho que podia ter sido mais bem executado, não sei, porque eu senti isso, não sei se foi só eu. Mas todo o final ali, o monólogo dele falando sobre, pensando no Irving, pensando sobre o reconhecimento, a tropa de exploração e toda a motivação deles em todo esse final, e eles conseguem resgatar, nessa primeira metade pelo menos, o sentimento que eu tinha ali como começo de Shingeki, sabe? E também, né, com a trilha sonora do Sawano, não tinha nem como, mesmo que o contexto seja completamente diferente, e aí ele abre um espaço pro Armin brilhar, quando ele fala de todo o peso de que ele escolheu o Armin e não o Irving, e que foi a escolha certa, e que não sei o que, e todo esse monólogo abre peso pro Armin pra chegar no final e acontecer o que acontece, mas enfim. E aí no final tem a cena que eu achei muito emocionante, que é ele fazendo o símbolo de entregar seu coração, enquanto ele vê a Hanji, o Irving e todo mundo que morreu ali. E mano, isso me pega muito porque não dá. Eu sou fã de Shingeki ainda e é foda isso. E tem o final dele lá, né, entregando os pirulitos e tal. Eles foram os dois personagens melhores utilizados nesse final pra mim. E aí, beleza. A ação em si, eu achei ela um pouco repetitiva, mas eu achei vários momentos dela muito legais. Passa uma tensão ali, ninguém morreu no final das contas deles, mas podia ter morrido. Todo o tempo passa uma tensão de que eles podiam ter morrido. E eles começam a trazer titãs, os originais, todos os titãs que existiram até então, todas as reencarnações, não, todas as versões, desde o surgimento dos titãs até agora, e começa a spamar titã branco ali. E aí começa a aparecer os que a gente conhece, mano. O Berto, com o titã colossal dele. Até a Ymir aparece com o titã mandíbula dela. Aparece o Galiar, aparece o pai do Eren. Aparece todos eles. E aí depois eles começam a adquirir consciência também. Eles começam a lutar pela galera da aliança. E aí meio que isso fica meio... Tipo, pode tudo agora nos caminhos, né? Os caminhos ali, eles permitem tudo. Dá pra ter os titãs reencarnados, e aí eles têm consciência, e aí aparece depois o Armin conversando com o Eren, e o Eren ele consegue projetar a mente dele em várias fases da vida, e levar o Armin para conhecer vários lugares da Terra, meio que metaforicamente, eles não estão literalmente ali, mas tipo representativo, sabe? E aí depois eles conseguem rever espíritos dos personagens, por exemplo, a Sasha aparece. Mas enfim, isso não é um grande problema pra mim, é só fanservice que tem em todo final de obra, e pra mim isso tá ok, mas eu achei meio, sabe, tipo, pode tudo agora, meio sem regra. E aí, a cena final, quando eles vão atacar o Eren de última vez, assim, o Armin, ele fala, Sayonara, Eren, e ele vira o Colossal ali, eu achei insano, e aí o Eren, na verdade, ele não morre, ele assume uma forma ali que não é aquele cheio de osso, é um titã mais contido. E aí eles começam a lutar. E essa cena é muito insana. Ele e o Armin lutando assim, gigantes, um contra o outro. E aí o Falco, ele lança eles. E aí vai Mikasa e Levi rotacionando com DMT ali. Uma cena de animação muito insana. E aí a Mikasa vai lá, fatia e chega pra cortar a cabeça do Eren. Teve muita coisa antes disso, mas que eu acho que não tem muito o que eu falar. Tem o Titã do Falco, que eu já tinha tomado spoiler que ele ia voar há muito tempo, e é muito irônico isso, porque meio que passa uma mensagem da liberdade, é um Titã que voa, mas meio que isso nem é bem trabalhado, então acho que não vale muito a pena. E é meio irônico porque tem a questão das muralhas, né? Se existisse um Titã que voa antes, nada das muralhas teria sentido, tá ligado? Mas enfim, é aí que as coisas começam a desandar pra mim. A Mikasa vai lá, fatia o Eren, e essa é meio que a mensagem também, porque tem toda a questão que vai ser trabalhada aí sobre a Ymir, e a Ymir e o reflexo que ela tem com a Historia e também com a Mikasa. Por quê? Porque a Ymir é revelado da síndrome de Estocolmo, que ela basicamente, mesmo tendo sido humilhada, destruída, acabada pelo rei Fritz, ela amava ele, e por isso que ela continuava gada ali. Mano, isso é muito mal trabalhado. Mas enfim, a Mikasa é a virada de chave. Por quê? Porque a Mikasa opta por escolher não continuar como gada e ser livre e ter coragem pra matar o seu amado. Ela mata o Eren. E aí é aí que tem a virada de chave.
Mas aí tem uma cena em que a Mikasa vai lá e beija a cabeça morta do Eren. O Eren nem tava mais vivo ali, não tinha nem por que beijar, tipo... Ah, e era meu sonho beijar o Eren, então eu vou aproveitar porque é a minha única chance, mesmo que ele já tenha morto e seja só a cabeça dele aqui, tá ligado? E aí é pior, porque, mano, ela carrega a cabeça do Eren pra enterrar ele lá em Parades, na árvore de Shiganshina. E ela carrega aquilo lá a pé, aquela cabeça necrosando, e ela carrega aquilo. Isso é muito creepy, mano, de se pensar. Mas enfim, tem esse beijo aí. E aí começa realmente a coisa que eu acho intancável, indigerível, inacreditável do episódio, que é o núcleo do Eren com o Armin conversando. Eu não acho que é um problema eles conversarem depois, porque é uma última cena entre amigos que, tipo, se amam e se desentenderam e teve toda a questão do Eren dominar e tal. Mas, mano, todos os diálogos são muito difíceis de digerir, porque, bom, basicamente o Eren, ele calculou tudo, ele fez tudo, ele estava no poder com tudo, e desde o começo ele mandou. Tipo, ele tirou o livre-arbítrio de todo mundo. Ele fez tudo o que ele fez porque é o que ele acreditava, é o que ele queria, pelo bem dos amigos dele, segundo ele, porque era pra proteger todo mundo, e aí ele simplesmente destruiu, genocidou 80% da vida na Terra. Simplesmente assim. E aí é revelado que ele fez tudo também, desde o começo, desde a morte da mãe dele, que a gente viu lá no primeiro episódio, ele que mandou o Bertolt ir lá pra acontecer tudo como tinha que acontecer pra chegar no fim que ele queria, que é o que ele acreditava que é o certo. E aí também ele dá meio que uma de Doutor Estranho, ele fica tipo, não, eu revi todas as possibilidades, eu vivi isso várias vezes, esse é o único fim possível, ou o melhor possível e tal, e tipo... Mano, eu não consigo comprar isso de jeito nenhum, que precisava morrer 80%. Até porque, no final, o último ato do Eren é fazer com que não exista mais titãs. Todo mundo se livrou dos titãs, então sem titãs não tem motivo para os eldianos serem odiados. E por que ele não fez isso antes? Não precisava ter acontecido nada disso, tá? Eu entendo que precisava ele fazer uma pressão em Marley e atacar porque eles não iam acreditar. Só aconteceu, e esse final deixa isso bem claro, deles se entenderem, deles não se matarem, se odiarem, porque eles estão com medo. Ó, a gente foi atacado, a gente pode morrer, a nossa vida em jogo, então vamos tentar entender o lado deles e tal. Se não tivesse conflito armado, eles só iam atacar Parades porque eles odiavam Parades. Então eu entendo que o Eren precisava fazer uma pressão, mas não precisava matar 80% do mundo, pessoas que não tinham nada a ver. E se ele podia simplesmente fazer isso, os titãs não existirem, sabe? Tipo, não faz... Ah, cara, não faz sentido. E aí, o Armin vai lá... Eu vi o mangá, tá? Eu vi o mangá e no mangá é bem pior, porque no mangá, literalmente, o Armin agradece o Eren por ter feito genocídio. No, God, please, no! No! Aqui não. Aqui, primeiro, ele começa a bater no Eren por causa da Mikasa e o Eren tem uma cena bem... Nossa... Que ele simplesmente começa a chorar e falar, não, eu não queria morrer, foi tudo pela Mikasa, foi tudo por vocês, eu queria ficar com a Mikasa e ela ficar presa a mim pro resto da minha vida, eu queria viver com ela e não sei o quê. E tipo, tudo foi motivado por amor, e essa é uma das grandes críticas das pessoas, e eu não acho que isso seja tão tenebroso assim, porque eu sou uma pessoa que eu sempre entendo personagens chorões, personagens que apanham e só sofrem, e que são assim, porque... Isso é humano, sabe? Tem muita pessoa que não gosta de se identificar com personagens, que acha que o personagem tem que ser uma máquina e tal, e o Eren nunca foi essa máquina. Grandes coisas no mundo, grandes guerras, acontecem por amor ou por falta dele. Um rei, um imperador que começa uma guerra, porque tem alguma coisa errada que aconteceu com ele na infância dele, pra ele virar aquele cara autoritário, aquele cara que precisa ser amado pelo povo ou ser temido pelo povo. Muitas coisas acontecem por amor ou pela falta dele. Então eu não acho que isso em si seja ruim. Eu só acho que foi extremamente mal executado e mal desenvolvido. Tipo, acabou de acontecer um genocídio absoluto. E eles estão discutindo sobre gadice. E eu entendo que, se você parar pra pensar, você começa a pensar, não, mas o Armin sabe que o Eren vai morrer agora, é a última cena, é a última conversa entre eles. Só que o roteiro não passa essa naturalidade de que o Armin teve esse tempo pra pensar e pra digerir, pra aceitar e dar outra face. Não vou xingar o Eren apesar de estar com raiva dele. Eu vou agradecer, vou compartilhar a culpa, eu vou discutir sobre a Mikasa com ele nesse último momento. Vai se ferrar, mano. Com certeza, se fosse qualquer pessoa no lugar, ia estar puto de ódio, não ia ter esse tempo pra... Ou pelo menos o roteiro não passa essa sensação, sabe?
E aí, beleza, o Armin começa a compartilhar a culpa de um jeito que não faz o menor sentido. Ah, é porque eu te mostrei o livro que mostra a terra, as paisagens, eu que fiz você querer ser livre, então eu também tenho essa culpa, meu irmãozinho. A gente vai se encontrar no inferno depois dessa. E aí, qual que é a mensagem que isso passa? Que todos os Eldianos estão errados, que todo mundo de Parades errou e todo mundo tem que ir pro inferno mesmo, e que, tipo, não, o Eren não é tão errado assim, é todo mundo que tá errado, tipo, ai, vamos compartilhar. E aí começa uma cena ridícula também, depois que ele volta pro mundo real, sem ser esse plano dos caminhos, e aí todo mundo começa a fazer uma mensagem com o Eren, sabe? Tipo, Jean faz, aí a Pieck, ai, não tenho nenhuma relação com o Eren, mas eu entendo, ai, mas não sei o quê, ai, Eren, você foi legal pela gente. Tá, tipo, o roteiro tentando transformar o Eren, não em herói, mas não tão vilão assim. E isso é terrível, isso é muito terrível. O Eren genocidou todo mundo. Eu não quero todo mundo ali entendendo o lado do Eren e... Mano, é tudo muito... O plano do Eren basicamente é se tornar o vilão a ser odiado, o vilão a ser derrotado. Ó, eu vou virar o vilão aqui, eu quero que vocês me derrotem. E no final ele mesmo deixa claro que ele se achava um lixo, e ele de fato é. O Eren teve acesso a todo o conhecimento e mesmo assim optou por destruir tudo. Porque, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Pelo menos nesse caso, essa frase se encaixa muito bem. Aí você pode pensar, ai, mas o Eren viu todas as possibilidades, ele não tinha escolha, era o único fim possível para os amigos dele terem uma vida boa, viverem bem, ele tinha que fazer isso, era a única coisa. Aí você tem que pensar por um segundo e lembrar que tem uma pessoa escrevendo o roteiro por trás, né? Não é que esse era o único fim possível. Essa foi a decisão de escrita do Isayama. Ele podia fazer várias escolhas possíveis, mas não, ele decidiu focar o roteiro em passar a mensagem de que a única escolha possível era o genocídio de 80% do mundo. Você percebe como isso é problemático? Como isso é uma mensagem completamente... Mano, é tudo muito... E sobre a liberdade e o livre-arbítrio, que é uma mensagem que Shingeki sempre tentou desenvolver de um jeito muito forte e falhou miseravelmente... Mano, o Eren literalmente decidiu o destino de todo mundo. Ele não deu escolha para os seus amigos, ele não perguntou se eles queriam esse fim, como eles se sentiam, ele decidiu por todo mundo, ele decidiu a história de Shingeki completa, ele não deu direito de escolha para ninguém. E aí no final, beleza, a Mikasa se liberta disso, e ela toma o livre-arbítrio dela, corta o Eren, e aí no final acontece o que acontece. Mas... sabe, eu particularmente já esperava que o Eren fosse morrer, eu achava que esse ia ser o fim, era a minha teoria. Tem até aquela mensagem, né? Uma história de terror não pode ter um final feliz. Se a gente for parar pra pensar, Shingeki foi só sofrimento pra todo mundo do início ao fim. Mas eu esperava que ia ter alguma mensagem por trás disso, alguma coisa... Mano, eu acho real que o Eren tinha que ter terminado como vilão e não com essa romantização dele. Aí tem a cena final da guerra ali, né? Que a galera de Marley começa a apontar pra galera de Parades... E aí, tipo, essa cena, claro, faz sentido porque a galera tinha acabado de virar titã. Mas aí eles começam a apontar a arma, prova agora que vocês não podem virar titã, e ameaçando e tal. E pra mim é um jeito do roteiro de dar mais argumentos pra, olha, o Eren tinha razão, sabe? Tipo, mano... E aí acaba a cena de uma maneira muito qualquer coisa, o Armin chega e fala... Ah não, se a gente pudesse virar titã, a gente já teria virado, porque vocês estão atacando a gente, e pronto, acabou, ficou por isso. Tipo, que forma boba de encerrar um ataque. E aí começa a reconstrução do mundo. Começa a reconstrução do mundo ali do zero. Parades continua militarizado. E aí eles tratam o Eren completamente como herói. Eles ficam falando aquela frase dele. Se nós perdermos, vamos... Não, se nós formos derrotados, vamos perder. Se a gente atacar, vamos ganhar. Tatakai, tatakai. Aquela frase lá. E aí... a galera, o Armin e todo mundo fala, nossa, a gente matou o Eren, né? Ele era nosso amigo, mas a gente matou. Se a gente chegar assim, parados, capaz deles quererem matar a gente, porque o Eren é o herói deles. Tipo, ficou essa mensagem, mano. Cara, isso é muito bizarro. Mano, eu achava que Shingeki, da forma como estava sendo construída, eu odeio isso, sabe? De eu falar o que eu achava que ia ser Shingeki, ai, dava pra ser melhor. Porque primeiro, dá sempre pra ser melhor, então essa é uma crítica muito vazia. E eu não quero que Shingeki seja o que eu imaginava. Eu quero que Shingeki seja o que o Isayama construiu e ele me conte. Ele me contou, eu achei ruim. Então, eu achava que, tipo assim... ia ter como conversar, eles iam mostrar pro mundo que os Eldianos não são ruins assim, eles são melhores do que isso. Mas não, ficou essa mensagem, sabe? E aí nós temos o final com a Mikasa lá, em volta do túmulo do Eren, em Shiganshina.
e aí ela fica visitando ele, e aí aparece o Pombo, o Eren Pombo. Eu fiquei bugado no meio do react, eu falei, calma, é o Eren, é só uma representação. Eu comecei a entender o meme, que todo mundo ficava falando Eren Pombo, e eu ficava tipo, mano, que porra é um Eren Pombo? Como assim, Pombo? Mas, tipo assim, eu confesso que isso não me incomodou muito, não. Tipo, os caminhos podem tudo, né? Tipo, nesse final aconteceu tudo nos caminhos. Então, acho que daria pro Eren, já que dá pra fazer tudo, o roteiro decidiu que dá pra fazer tudo, acho que daria pro Eren falar, eu quero reencarnar como um pombo. E aí acaba sendo uma metáfora pra liberdade, né? O Eren sempre é livre. Ele tá acompanhando e vendo a vida na Mikasa de uma outra forma, voando por aí. Eu não me incomodei tanto assim, eu acho meio meme, acho. Faz sentido a galera zoar com isso, mas eu não me incomodei tanto não com isso. Eu acho o resto muito pior. E aí, beleza, tem as cenas pós-créditos, e aí mostra a Mikasa com alguém ali, não sei se é o Jean, então, tipo, meio que ela teve uma vida, e aí mostra aquele mesmo lugar com aquela árvore se desenvolvendo, e mostra que teve mais guerra. No final, a parte de Parades foi destruída novamente por guerras, então mostra que o ciclo sem fim de ataques e ódios e guerras nunca tem fim. E por que tudo isso então? O Eren fez tudo isso, ele destruiu 80% do mundo, pra quê? Se vai voltar a ter guerra, se Parades, que eu nem sei mais se é Parades nessa época da vida aí, quanto tempo se passou, foi destruída. Foi só pra dar pros amigos dele uma vida curta até, né? Porque o Armin morreu logo depois. A Mikasa teve um fim, uma vida com alguém, visitando, agoniando ali o túmulo do Eren. Então, foi tudo por isso. Precisava de 80%? Não precisava. Enfim, isso eu já imaginava que ia acontecer. Eu até comecei a dar risada, tipo, ironicamente, porque isso era óbvio, né? O ciclo nunca acaba. E aí acaba com uma cena pós-crédito que eu acho que nem vale a pena comentar, porque dá até pra teorizar aqui, um moleque foi até a árvore, como se como a Ymir entrou numa árvore. E aí o moleque entrou na árvore que tá a cabeça do Eren. Então talvez vai surgir titãs de novo, e aí acaba com a mensagem de Shingeki mais ainda. Eu não quero nem pensar nisso, quero nem pensar que pode ter uma continuação. É isso, mano, eu tô bem frustrado. Mano, tipo assim, se tirar é isso que é foda, tá ligado? Só não precisava existir algumas cenas. Se você tira o diálogo do Armin com o Eren ali, o final é ruim ainda, ele é ruim. Mas tem coisas ruins e coisas ruins. Tem coisas que só são ruins porque, tipo, assisti um filme ruim hoje. O CGI não é muito bom, a cena de ação não é muito legal e o roteiro não é muito legal. Mas, ele existe, ele tá ali. O foda é quando é um final ruim que caga em muitas coisas que estavam sendo construídas antes. Eu sinto muito isso com Star Wars, no episódio 9. E eu senti isso de novo em Shingeki. Mano, acabou com o personagem do Armin, que era um dos meus favoritos. Tipo, a primeira metade constrói o Armin, com ele se odiando ali, olhando pra ele próprio. Levanta, levanta, você recebeu uma nova chance. E o Levi criando um hype em cima dele. A gente te deu uma chance e tal. Eu fiz a escolha certa. Mas no final, meu herói. Vamos compartilhar a culpa e vamos se encontrar no inferno. Mano, que preguiça. E no final, o arco de trajetória do Eren é bem deplorável também. É complicado, mano, porque eu adoro esses três personagens e eles acabaram da forma mais triste possível. Tá, agora vamos falar sobre Shingeki no geral e se eu acho que o fim estraga tudo. Eu não vou muito por esse lado hardcore de que Shingeki sempre foi ruim, Shingeki é uma obra ruim, eu nunca falei que é bom. Porque 4 anos atrás, todo mundo tava falando que Shingeki era 10/10, que era incrível e tal, e aí com o final ruim agora nada presta. Eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho até uma injustiça. Mas é complicado com esse final, porque como eu disse, tem finais e finais. Tem final que é só ruim e tem final que estraga coisas que aconteceram antes. Eu gostava muito de Shingeki, e eu acho que o grande charme assim de Shingeki eram os mistérios e a forma que o roteiro conduzia pros personagens e pros mistérios. A partir do momento da terceira temporada que tem a cena do porão, e aí você puxa a cortina dos mistérios e mostra as coisas como elas são, eu acho que perde um pouco desse charme, sabe? Você ficava querendo muito aquela resposta, e aí quando você recebe a resposta, você fala, eu gostava mais de quando eu não tinha resposta, sabe? Só que tem muitas coisas interessantes, muitas camadas que foram sendo acrescentadas com essa puxada de cortina depois da terceira temporada. Só que aí parece que o Isayama ele parou de optar por fortalecer a mensagem principal de Shingeki, seja ela qual for, e começou a focar mais em chocar o público. Tipo, eu vou chocar vocês, olha, Eren vilão,
Ah, e o Eren sempre esteve por trás de tudo. Ele lá falando com o pai dele. Aí do nada, ó, a história da Ymir e aquela centopeia maluca. Aí agora, nossa, o Eren mandou até matar a mãe dele. Olha, mas, sabe, começou a ficar muito nisso e, sei lá, perdeu a mão pra mim. Eu acho que o final ele complica a história de vários personagens. Eu acho que acaba com um pouco com a mensagem, porque qual é a mensagem de Shingeki afinal? A única coisa que eu consigo tirar de positivo, entre aspas, é que o ciclo de ódio se manteve e é essa mensagem. Só que tem muitas obras que já trabalharam isso de forma muito melhor, sabe? Então meio que esgotou um pouco tudo de Shingeki esse final. Então eu acho difícil o final não comprometer o resto. Mas até então, até uma certa parte, eu achei muito bom Shingeki. Tipo, eu não sei. Talvez, sei lá no futuro eu vá mudar de cabeça, sabe? Tipo, eu vou pensar outras coisas, mas agora eu tô assim, com esse final comprometeu muito minha experiência com a obra como um todo. Mas essa é a minha opinião. Mas é isso foi mais um desabafo, eu posso ter errado em várias coisas na minha análise, não é uma análise séria aqui, não é um vídeo tipo da Gabi Xavier, que vai ser muito mais bem elaborado, eu tenho certeza. Então vão lá assistir esses vídeos, mas foi mais um desabafo mesmo de um fã que tá decepcionado, que não consegue pensar nisso, parar de pensar nisso, então eu precisava falar, externar em algum lugar isso. E é isso, comenta o que você achou desse final, qual é a sua experiência com Shingeki aqui embaixo. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Eu acho que esse foi oficialmente o último vídeo de Shingeki de Attack on Titan do meu canal. Então, é isso. Falou, fui!